Fotografia newborn com os pais é uma dúvida recorrente de muitos fotógrafos. Que momento é melhor fotografar os pais? No começo, no meio, no fim? Como funciona isso? Quando a gente fotografa com os pais, uma das coisas a gente tem que compreender aqui é que existem pessoas e pessoas. Por exemplo, eu gosto de tirar foto, eu gosto de aparecer em foto. Não é todo dia, mas na maioria das vezes eu gosto quando eu viajo ou quando eu faço, depende da situação, eu gosto de estar lá. Eu me preparo para estar lá. Esse ano, se não tivesse ocorrido tudo o que ocorreu, tinha uma viagem programada para os Estados Unidos e uma fotógrafa contratada para realizar um ensaio, porque eu gosto de fazer isso. Eu passei a gostar de fazer isso. O que que isso tem a ver, Bel? Tem a ver que a Dani, por exemplo, não gosta. Tem pessoas e pessoas. Sabe quando a gente fala que existem dois tipos de pessoa? Não sei se você que está aí ouvindo hoje, já viu uma imagem em que tem uma árvore, tipo uma cerejeira maravilhosa, e ela tá bem florida, tão florida que caiu muita folha rosa dela no chão. Imagina a cor, já ela é toda rosa e tá o chão todo rosa e tem dois caras observando aquilo. Um deles tá falando que lindo, né? E o outro tá falando quanta sujeira, né? Ou seja, existem sempre duas pessoas que veem duas coisas diferentes. E eu e a Dani, não faz muito tempo, a gente passou por uma situação assim. Fui na casa da minha tia e a gente viu um vaso cheio de suculenta. O vaso era enorme, enorme, não tinha nada a ver com as suculentas que estavam ali, mas estava lindo. Suculentas lindas, assim, dava vontade de, sabe, de fazer carinho nelas. Quando a gente olhou, falou, cara, que lindo! E o meu primo tava junto, meu primo tem a nossa idade, assim. E ele falou assim, cara, acho tão feio isso daí, por mim tinha jogado fora. E a gente tinha achado lindo, e aí a gente deu uma risada e pensou, realmente existem dois tipos de pessoas. Onde eu quero chegar com isso? Tem pais, quando a gente fala aqui da fotografia newborn, tem pais que estão ávidos para esse momento, para tirar foto com o seu filho nesse momento. Que eles sonham em ter uma foto com o bebê. Eles estão esperando por isso, eles já idealizaram isso há muito tempo. Só que não são todos. Existem pais que querem e existem pais que não querem aparecer, que não querem fazer nada e que no final às vezes a gente até convida a pessoa. E aí, você quer fazer? Não, não, só ele. Então, como eu falo, eu não costumo fotografar newborn com todos os pais que vão no estúdio. Como é que isso funciona para mim? Primeiro, eu não saio oferecendo foto com os pais. Dentro do orçamento, tem a opção, todos os nossos pacotes, com exceção do nosso pacote mais básico, todos os outros têm a opção de fazer foto com os pais. E não é cobrado mais nada por isso. Porque a minha ideia é, se você comprar o básico, como são poucas fotos, não tem a opção de fazer foto com os pais. Se você contratar qualquer outro, você pode fotografar com seu bebê sem nenhum custo adicional. Quando os pais querem fotografar, eles já me perguntam, inclusive, que roupa eles devem vestir. Isso não está nas minhas orientações, porque eu não coloco nas orientações nada que pareça que é uma obrigação. Por exemplo, se eu mandasse para Dani, que não gosta de tirar foto, eu não sei com um bebê. Se ela tivesse um bebê, provavelmente ela ia querer, mesmo ela sendo uma pessoa que não curte tanto ser fotografada. Eu não mando nas orientações porque fica a critério dos pais se eles querem fotografar ou não. E aí depois, quando eles falam, eu gostaria de fazer foto com o bebê, ou que roupa que eu levo, o que que eu faço, nem sempre eles são orientados para isso, e tem casos em que eles chegam que não parecem que estão preparados para fotografar com o bebê. Você percebe, tem pessoa, às vezes a mãe chega até com cílios postiços, o que que você imagina? Ela quer fotografar. Óbvio, ela quer ser fotografada, ela está pronta para isso. Mas ao mesmo tempo, tem mãe que não vem teoricamente preparada, mas que quer. E tá tudo bem para mim. Para mim, nesse momento, o importante é de fato o momento. Se a mãe tá montada ou não tá montada, é uma escolha dela, porque tem gente que não gosta de se emperequetar toda. E tem gente que gosta, e tá tudo bem. O cliente que quer se
a mãe que quer estar produzida antes, super arrumada para tirar fotos, ela já vai perguntar: "Ah, vocês oferecem algum tipo de produção? Maquiador, cabelo, como que funciona?" A pessoa já vai perguntar. E aí a gente sempre tem profissionais que a gente indica, mas a maioria dos nossos clientes já produzidas de casa, foi o caso delas, elas foram num salão ou elas mesmas se produziram, porque afinal, fotografia newborn não exige uma produção tão grande, porque afinal de contas ela é uma mãe agora, né? Ela não vai pra balada, não vai fazer uma coisa super, tipo casamento. Agora ela é mãe e geralmente ela vem com uma maquiagem mais suave, uma coisa mais tranquila, que é pra registrar esse momento mais familiar e materno. E por maquiagem mais suave, não entenda que é uma coisa meia boca. É, só Por é mais suave. maquiagem mais suave, a Dani quer dizer que ela não tá lá com glitter e purpurina e Às sabe? vezes não tá tão produzida quanto ela faria um ensaio de gestante, por exemplo. Ou como ela estaria pra ir num casamento. Uhum. Coisa do gênero. E às vezes até tá. E tá tudo bem também, gente. É porque Porque tem se vários ela se perfis. sente bem assim, tá tudo bem. Porque tem pessoas que amam estar super produzidas, tem mães que chegam, elas ficam produzidas de casa, que ela tá de cílio postiço, tá com a unha impecável, tá com o cabelo maravilhoso, e tem outras pessoas que estão super simples e quase de cara lavada, e mesmo assim ela quer fotografar com o bebê porque ela se sente bem assim, porque ela prefere estar assim. Então, existem todos os perfis. Tem situações, né? Mas a gente precisa entender sobre como eles se sentem, né? Porque algumas vezes existem muitas dificuldades no posicionamento. E a dificuldade no posicionamento com os pais, ela vem do fotógrafo e dos pais também. Vem de ambos. Do fotógrafo, porque ele está inseguro, e dos pais pela mesma razão. Os pais, eles esperam um comando. Eles não sabem como eles têm que segurar um bebê que não seja da forma tradicional da vida. E aí entra uma questão bem interessante aqui, que daí eu aproveito para responder a pergunta da Andressa, que fotografar sobre os pais Fotografar aqui, sobre os pais. com os pais aqui, não é sobre fazer uma sessão com os pais, e sim sobre existir uma participação especial dos pais no ensaio newborn. Como isso funciona? A Andressa colocou aqui, Bel, eu limito a quantidade de fotos com os pais porque os pais querem aparecer. Porque os pais que querem aparecer, muitas vezes pedem umas edições milagrosas, onde eles aparecem, tipo, emagrecer e tal. Você coloca algo no contrato nesse sentido? Então vamos lá. Primeiro, se eles pedem edições milagrosas, é porque por alguma razão, cada claro, você não faz isso. Os meus clientes nunca pediram, já pediram há 1000 anos atrás, assim, há muito tempo atrás, já falaram assim, dá uma emagrecida aqui, ou algo. Ou a pessoa tá com aquela unha vermelha descascada, quase até a cutícula, assim. Ai, tem como você retocar minha unha? Esses dias aconteceu uma coisa e eu vou até compartilhar com vocês para que vocês consigam lidar com situações como essa. Eu não lembro quem foi, mas a mãe falou assim: você emagrece? Eu não lembro nem se era mãe ou se era Emagrece uma a avó. foto. Se era uma avó. Você me emagrece na foto? Eu falei: olha, infelizmente isso não tem como. O que a gente faz são ajustes, o retoque que a gente faz são ajustes de exposição, de cor, coisas básicas mesmo. Na E de pele. fato é isso que Mas a gente faz. não muda as formas do corpo como se fosse uma revista Playboy ou pra capa de uma revista. Calma, porque a gente não falou isso pra mãe, então eu tô explicando o que eu falei pra mãe. Tá. Você não vai falar isso pra mãe, gente, pelo Não. amor de Deus, a Dani não falou isso pra mãe, ela tá falando pra vocês. Não, não falaria. Mas não vai falar, por exemplo, né? Não é a capa da Playboy, a gente não vai. Né? Não é igual uma atriz de 60 anos que coloca na Playboy e parece que ela tem 23. Não fazemos isso. Mas espera, volta. Eu só expliquei sutilmente que isso não tem como fazer, porque eu falei, para que a gente consiga. E outra, era uma situação em que era, para mim, humanamente impossível. Fui bem sincera para ela, com ela, aliás. Por quê? Porque eu falei, eu não tenho como mudar a sua forma, aqui tem um bebê no seu colo, eu vou distorcer o bebê, vai acontecer X, Y, Z, eu consigo suavizar algumas coisas, mas não fazer como se fosse uma coisa extrema. Uma cirurgia ali, alguma coisa assim, tá? Então, uma coisa básica, uma conversa assim,
Dá pra fazer. Você vai bater no microfone. Aconteceu recentemente isso, mas foi bem de boa. Dela até falou, não, eu tava brincando. Mas, né, a gente sabe quando tem um fundinho Mas de se verdade. falasse sim, faremos, ela ia curtir. Então, depende da nossa comunicação com os pais. Então, o ideal é sempre deixar claro assim, olha, a gente pode harmonizar alguma coisa no seu corpo, ajudar alguma coisinha, mas não vai rolar uma coisa super assim, tipo extreme makeover, assim, né? Uma reconstrução corporal. Não rola. Como que a gente evita esse pedido dos pais? Existe uma situação que, inclusive, eu vou mostrar para vocês foto hoje dessa situação, em que a mãe estava bem inchada e o pai, ele não estava se sentindo super musculoso e nem nada para Nem sair se gatinho. mostrando. Uhum. E eu pedi pro pai tirar a camisa. E o pai porque eu queria ficou apavorado. porque eu queria pele, e pedi para a mãe colocar um vestido que eu tenho lá no estúdio, que normalmente eu uso em gestante, pedi para ela colocar, e ela, como estava bem inchada, o que acontece com a maioria, né, o normal, o natural de quem acabou de parir, é continuar com a barriga parecendo que ainda está gestante, porque está inchada ainda. Sim. E até o corpo voltar ao normal, isso leva um tempo. E aí as mães ficam meio desesperadas. Tem assim. algumas exceções, né? Mas são exceções mesmo. Na maioria das situações, as mães estão inchadas, mesmo quando são muito magras. Aí elas estão super preocupadas, falando, gente, mas ai, vai aparecer minha barriga porque eu tô horrível, eu tô inchada, parece que meu bebê não nasceu, tem mais um ainda ali. Então, gente, o que a gente tem que fazer nesse caso para evitar esse tipo de pedido? Entender como é que tá a mãe em relação ao corpo antes. Você vai conseguir entender. Primeiro que ela vai falar, mas ou o pai, por exemplo, ai, sem camisa, nossa, mas eu tô gordinho, ou não sei o quê. Não tem problema, o bebê vai ficar na frente, a gente vai esconder essa região. Primeiro, você já sente que ele tá desconfortável com a situação de mostrar a barriga na foto. Ele não tá desconfortável em ficar sem roupa na sua frente. Nem a mãe, porque tá tudo bem pra ela fica com os peitos de fora, ele tá tudo bem. Mas o problema é na foto. Então, primeiro você tem que entender como é que está em relação a isso. Segundo, pegar o melhor ângulo da mãe, do pai, do casal, para deixar eles bonitos, se sentirem bonitos. Não é deixar eles bonitos, pode ser que eles sejam lindos já, mas não estão se sentindo nesse momento assim, a ponto de fazer esse tipo de foto. E aí, você procurar como você deixa eles tão lindos que eles não vão enxergar defeito nenhum. Não vão. Isso aconteceu, a gente fez, e foi incrível, assim, a mãe saiu chorando do estúdio, porque ela falou que chegou feia e foi embora linda. Então, isso é surreal, porque a mãe, às vezes, tá com a autoestima um pouquinho baixa em relação ao corpo nesse período. Ela tá se sentindo, né, tem a questão dos hormônios, o cansaço, e além de tudo, ela gostaria de se sentir bem e bonita, para que as pessoas reparassem mais nela, porque tá todo mundo só reparando no bebê. Uma outra coisa importante nessa fase é dar toda a atenção que você puder para a mãe também. Atenção com carinho mesmo, sabe? Olhar para ela, agradar a mãe, não agradar só o bebê. É claro que toda mãe fala que se você olhar torto pro bebê ou fizer que pode não me amar, mas se você der amor pro meu filho, eu te amo. É tipo assim, com mãe, né? Mas aqui a gente também precisa olhar um pouco para ela, porque já tá todo mundo olhando só pro bebê que acabou de chegar. E a mãe acabou de ter um filho, ela precisa de carinho, de atenção, de tudo, né? Então a gente tenta olhar, principalmente nesse momento, falar, nossa, como você tá linda, nossa, que, sabe, elogia essa pessoa, deixa ela se sentir feliz com esse momento. E é de verdade, você tem que ser real. Se você tá achando muito feio o que você tá fazendo, talvez não seja a mãe que não esteja legal. Muda, faz alguma coisa para mudar. Eu faço isso no meio do. Às vezes, gente, por alguma razão eu resolvo trocar a luz de lugar. A luz tá de um lado, eu falo, não, eu quero trocar para cá, eu acho que aqui vai ficar melhor, aqui eu quero fazer uma pose que é assim, eu prefiro a luz desse lado agora, vamos refazer aqui, e tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque eu poderia simplesmente fazer de um jeito, tipo, não tá tão legal, mas eu sei que eles vão gostar, porque o filho é deles, eles vão gostar de qualquer coisa. Não, eu posso fazer melhor, eu sei que eu posso fazer melhor, então eu vou fazer melhor para essa família, para trazer uma experiência mais agradável para ela. Então, o que eu faço? Eu procuro o melhor dela, o melhor dele, o melhor dos dois. Eles não vão ter chance de enxergar defeito nenhum, porque eles estão enxergando o que ali? O momento. Eu não consigo
ao momento, eu começo a enxergar uma gordura, eu começo a enxergar uma coisa que está me incomodando. Então, faz ela parar de ver aquilo que incomoda e traz para ela um sentido para aquilo. A foto é isso. A foto não é estética, gente. Porque se fosse, ela ia realmente procurar um fotógrafo que faz capa de Playboy, de fato. Ela não tá ali para parecer mais magra, ela tá ali para fazer foto do bebê dela. Só que a consciência dela, talvez ela não tenha ainda percebido. E talvez seja a hora de você, fotógrafo, mostrar isso para ela dessa forma, fazendo foto, contando história. Ela tá ali para registrar o momento. Ela não tá ali para sofrer porque a gordurinha dela ficou parecendo mais do que ela gostaria. Entende? Tem alguma coisa que você está mostrando mais do que o momento para ela, percebe? Também é nosso papel fazer com que a mãe enxergue o outro lado, fazer com que ela enxergue o momento em si. Então, é uma coisa para a gente pensar e refletir sobre o assunto. A melhor forma de fazer com que elas não peçam isso é trazer para elas o momento e não a estética do corpo delas nessa hora, perfeito? Olha, o maior insight da vida. E aí, gente, sobre a participação especial, que a Andressa já tinha feito uma pergunta também, como eu falei, nos nossos pacotes, antigamente eu não tinha isso. Qualquer pacote, se a mãe quisesse fazer foto com os pais, eu fazia. Até que uma vez, uma das pessoas que contratou o nosso menor pacote, que era de 10 fotos, que era bem raro a gente vender esse pacote, a gente acabou vendendo para uma pessoa que quis fazer foto com o bebê. Ela escolheu 6 fotos dela com o bebê, que eu levei 15, 10 minutos para fazer, e 4 fotos do bebê que a gente levou 1 hora para fazer. Ou seja, ali eu não vi vantagem para mim. Não foi algo que me fez vender mais. Foi algo que fez ela tirar a foto do bebê. E já teve casos em que, quando a mãe tava. Foi um ensaio que rendeu muita foto, foi muito massa, assim. E aí a mãe tava lá, sei lá, ela queria 20 fotos e tinha escolhido umas 25. Ela começou a eliminar. E dessas 25, ela tinha pego umas 15 com o bebê e 10 do bebê. E ela começou a eliminar a foto do bebê. E quando ela começou a tentar tirar, 1 hora eu olhei para ela, aquilo começou a me doer e eu falei assim: "Olha, eu tenho uma sugestão para te fazer". Um pouco é um conselho, um pouco é uma sugestão. O ensaio de newborn é do bebê. Você tá eliminando foto dele. Você tá ficando com uma sessão de família, basicamente, né? E tá tudo bem se é isso que você quer, mas é só para você, de repente você não tá percebendo e você tá excluindo todas as fotos quase do seu bebê e daqui a pouco vai ficar só da família. Daí ela falou assim: "Nossa, você tem razão", porque tinha um monte de foto parecida com os pais, ela não estava conseguindo tirar nenhuma. E daí ela queria uma com o pai sozinho, uma com a mãe sozinha, uma com os 2 olhando, uma com os 2 sem olhar, tudo meio parecido, é que eu faço essas variações para eles verem o que que eles se gostam mais, porque a escolha da foto quando o pai e a mãe estão juntos, é muito mais difícil para eles, porque eles se olham ali, eles tentam se perceber, tipo: "Ai, será que eu tô bem na foto ou não tô bem na Aí a foto?". mãe gosta da cara que ela tá, o pai não gosta da cara que ele tá. E aí tem que achar Por uma que isso eles que a tenham gente faz consenso. por isso que a gente faz uma sequência um pouquinho maior, é mais rápido, mas eu faço uma sequência maior e eu deixo um pouco mais de foto justamente para eles verem, porque um tá olhando, o outro não tá, o outro os 2 estão com o olho fechado, outros 2 estão olhando, outro um tá bonito, assim, mas a outra olhou um pouquinho para cá e daí talvez ela não goste, ela prefira a outra, então aí eu deixo eles escolherem. E aí tem casos que eu ajudo nesse sentido. Quando isso aconteceu, eu falei pra Dani: "Não tá fazendo sentido esse pacote. Esse pacote tem poucas fotos, esse pacote vai ser exclusivo do bebê. Se os pais quiserem, vai ser só foto do bebê nesse pacote de 10 fotos", na época, né. Hoje a gente já não tem mais, já eliminei. E então, hoje a gente começa com um pacote de 15 fotos e atualmente 15 fotos também, é exclusivo do bebê, só a partir de 20 fotos com os pais. Por quê? Porque eu reparei que isso podia acontecer. Então a gente fez dessa forma, tá descrito no nosso orçamento. Não está no contrato porque não faz sentido. Então a gente começou a colocar isso no orçamento, fez sentido, funcionou. Os pais, quando querem fotos, já avisam e já contratam o pacote com mais quantidade, com maior quantidade. E aí isso é uma forma de dar uma limitada. Você não precisa colocar isso no contrato, não há necessidade, se isso estiver bem explicado no seu orçamento. Entende? A comunicação evita muita coisa. Existem coisas que tem que ter contrato e tem que ter coisas lá que não importa o quanto você converse, o contrato ele foi feito para isso, para proteger ambas as partes.
Não tem que ser benefício só para você. É em seu benefício e em benefício do cliente. Porém, existem coisas que não precisam estar ali. Você não precisa disso. Tá aqui no orçamento, tá aqui, ó, ele viu, tá tudo certo. E aí, beleza. Então, vamos lá. E por isso que eu falo, participação especial é como? A participação especial é porque a gente coloca os pais para fazer uma foto ali com o bebê, coloca o bebê numa pose, se o bebê estiver muito tranquilo, eu até mudo alguma coisa e faço mais um pouquinho. Também tem uma questão que é assim, no nosso treinamento newborn, a gente tem sessão que mostra foto com os pais, em que a gente fala ali de posicionamento, vai até mostrar uma foto aqui que é dessa sessão que a gente fez também, que é bem legal. Existem coisas que às vezes os fotógrafos nos falam, né? Eu não consigo fazer um ângulo legal com os pais, eu não consigo posicionar, os pais ficam duros, ficam tensos. E acontece isso mesmo, né, Dani? Eles ficam duros mesmo. E aí, o que que você precisa fazer? Precisa ter um comando bem definido para que eles compreendam para que eles compreendam o que você quer fazer, de que forma você quer fazer. Isso tudo é uma forma bem aprofundada e bem detalhada, mas precisa ter uma orientação também. Não é só orientar antes, durante o processo também. E outra coisa que é importante a gente compreender, que é, será que tem uma forma errada, ou uma forma que não é tão adequada da gente fazer a foto com os pais? Se não tiver nenhum preparo ou aviso prévio, como a gente falou, tem pais que não querem participar desse momento. Então é bom ter uma comunicação para não pegar eles, vamos dizer assim, de calça curta, porque às vezes eles não querem participar, mas eles também não querem parecer que estão tipo, ah, não, eu não quero, deixei só ele. Como é que a gente fala? Me fugiu a palavra. Como se não tivesse nem aí para a situação, mas eles estão, eles só não querem participar da foto. Então, para não deixar eles constrangidos em dizer que não quero fazer foto. Então, o que que a gente faz? Quando chegou no final do ensaio, a gente pergunta, terminei ele com o bebê. Ah, a gente está finalizando e tal. Vocês gostariam de fazer alguma foto com ele? Isso a gente só pergunta quando o bebê tá tranquilo. Se o bebê já acordou ou algo assim, a gente só vai lá e fala que finalizou. E aí, se os pais falarem, dá pra gente fazer uma foto com eles? A gente vai. Mas Pode ser eles, quando pode os ser. pais super querem fazer foto com o bebê, eles já conversam sobre isso antes da sessão, eles já chegam falando, a mãe já chega produzida, enfim, eles conversam antes, né? E aí muitas vezes os pais chegam lá, não falam nada, não falaram nada em momento algum, nós perguntamos: ah, a gente está encerrando aqui a sessão, vocês querem fazer foto com o bebê? Daí muitas vezes falam: não, não quero, deixa essa você ensaia só dele e tá tudo bem, a gente não quer fazer foto junto. E E aí, aí tá Dani, tudo em bem. que momento a gente faz e por quê? Normalmente a gente faz no final do ensaio, quando a gente terminou de fazer todas as produções lá com o bebê, a gente faz no final do ensaio, convida os pais para fotografar, porque aí os pais já viram como funciona a sessão, eles já estão mais tranquilo, mais seguro, mais familiarizado com o ambiente, com tudo que a gente está fazendo. E assim funciona mais fácil. Mas também existem alguns casos, por exemplo, a avó quis vir junto, a não sei quem quis vir junto. Você olha lá, veio meia dúzia de pessoas. Aí o que você faz quando vê um monte de gente e elas vieram porque querem tirar foto com o bebê? Já aconteceu isso, que veio as duas avós, os dois avós, veio a madrinha, veio não sei o quê. Aí a gente já fala, vamos fazer então no começo, né, para liberar as pessoas, quem quiser ir embora, né, enfim, não ficar aqui o ensaio todo, pode ir embora. E aí a Bel enrolou o bebê no wrap, porque tem um monte de gente, aí vai passar de um colo para outro, posicionar, e ia agitar muito o bebê, não ia ser legal. E aí a gente fotografou com todo mundo, e aí todo mundo foi embora, só ficaram os pais, né? A família, o resto ali da família foi embora. Então existem algumas estratégias também, né, que a gente pode fazer isso. Então a gente deixa para o final por causa disso. No final, quando é E no um ensaio começo, normal, no começo, quando é uma ocasião especial. Ou, por exemplo, o pai veio e eu só tenho um tempinho aqui, eu já tenho que ir embora. às vezes o pai Existem vai, às vezes o exceções. pai vai na sessão, mas ele não pode ficar muito, por alguma razão, e ele quer fotografar com o bebê. Então a gente faz ali no momento que é o ideal para ele, e beleza.
Não há problema para nós se tiver que trocar a ordem, mas a gente prefere deixar para o final por várias situações. E agora eu quero mostrar aqui para vocês as fotos que eu separei. Essa daqui tá lá no treinamento, é da Treinamento bebê, Newborn, que é o nosso curso online. A é da bebê Elisa. Elisa, que foi uma das bebês mais trabalhosas que eu já tive na vida. Quem vê assim não pegaria. Quem vê assim pensa que ela é, nossa, que bebê bonzinho, que super tranquila. Mas os nossos alunos que já assistiram ao ensaio da Elisa sabem Tem o perrengue que a gente uma passou. A Elisa, só para vocês terem uma ideia, na sessão dela tem uma aula que acho que deve ter uns 20 minutos de aula só Acalmando a acalmando. Elisa. É um caso assim extremo de cólica. A mesma Elisa aqui com a mãe. Primeiro a gente fez aqui com o pai nessa pose, depois a gente fez aqui com a mãe no braço da mãe. Eu adoro fazer assim. Depois a gente inseriu os dois. E aí tem uma foto que eu tô no meio do fervo aqui. Por quê? Porque a avó é minha tia e o pai é meu primo. Então eles pediram para eu participar dessa foto. Eu participei bem faceiro. A Dani que tirou essa foto. Aqui a gente já tem outro caso, que é a mesma pose aqui, ó. Eu gosto de fazer assim. A roupa que a mãe tá usando é uma roupa que eu tenho no estúdio, a gente colocou. O Otávio já tá com 1 ano, gente. Inseri o pai, ó. Aproveitei a mesma pose aqui. Aqui, ó, só com o olho aberto, olhando pra mim, olho fechado, mais pertinho. E aqui com o pai. O pai trocou, o pai e a mãe trocaram de roupa. E a gente fez a foto, daí inverteu, foi pro colinho do pai e a gente fez a foto. E aqui é a ocasião que eu citei, que o pai não queria tirar, não é que ele não queria tirar a roupa, ele ficou um pouco desconfortável ali, imaginando que, né, será que vai ficar bom? A mãe, a mesma coisa. E aí a gente fez com os dois juntos e foi um ensaio que eu achei incrível, que eu Essa mãe, ela amei. tava se sentindo, não tava se sentindo bem com o corpo. Ela falou, ah, eu tô muito inchada. Ah, minha barriga tá enorme, vai aparecer, eu vou ficar horrível. Eu tava super preocupada com isso. E a Bel falou, olha, não se preocupa que eu vou tentar pegar um ângulo que te favoreça. O pai também, ele falou, ah, eu não tô bem pra ficar sem camisa, tô... Minha barriga não é tanquinho mais, não tô bonito. E ele também tava preocupado por causa disso. Mas a gente conseguiu fazer de uma forma que aí não aparece a parte que eles não querem É, mostrar, que geralmente é a a barriga. ideia não é potencializar o que ele não tem de bom, e sim o momento. E aqui a gente vai para uma parte em que a gente tá com uma bebê que deu trabalho e que só deu para fazer enrolado no wrap. Então a gente tem uma sequência aqui com ela, enroladinha no wrap, com os pais, de pertinho. Daí tirou o bracinho, colocou no braço do pai, e aí colocou na mão do pai, e aí veio a mãe, e a gente fez. Então, gente, o legal, e outra coisa legal, essa foto aqui, ó, essa bebê já tem 4 meses, a gente já fez uma sessão de acompanhamento dela, e a gente reproduziu o que deu nessa foto, que ela já não cabe assim no braço do pai, né? Mas a gente fez uma foto parecida para mostrar também a evolução, né? O tamanho dela agora no braço do pai. Então, só para vocês terem uma ideia, dá pra gente fazer de todas as formas, dá para posicionar, se o bebê não deixar posicionar, dá para fazer no wrap, tá tudo bem. A ideia aqui é o momento, como eu falei. É a gente registrar esse momento dessa fase. Tem uma sessão que foi muito emocionante, eu não tinha lembrado na hora de escolher essa daqui. Uma foto aqui que foi. Deixa eu compartilhar de novo. A bebê também teve que ser enroladinha, mas foi muito emocionante. A mãe chorou no momento, nesse momento. Eles ficaram super emocionados porque é uma situação especial. A Rafaela é uma bebê especial, então foi super emocionante esse momento do ensaio para os pais. Foi um momento mesmo, e foi um momento muito mágico. A gente ficou emocionado, eles ficaram emocionados, o carinho com o irmão ali, tudo foi incrível. Assim. Então, é um momento. Sabe aquela coisa quando a mãe fala, quando o fotógrafo fala assim, ah, a mãe não tá se importando com muita coisa porque é o filho dela. Na verdade, é assim quando existe um momento que está acontecendo ali, de fato. E esse momento, ele não é só foto.
O momento ele é de fato um registro dessa fase, de tudo que está acontecendo na vida dela. Vai junto. Ela vai lembrar da fase da vida dela quando ela vê a foto. Ela vai lembrar da experiência que ela estava vivendo quando ela vê essa foto. Por isso é tão importante a gente saber lidar com os pais, a gente saber gerenciar expectativas, a gente conseguir manter um ambiente ali na hora do ensaio tranquilo, um ambiente seguro para os pais, que a gente passa confiança, porque assim a gente vai conseguir fazer as fotos, tanto o ensaio quanto as fotos com ele, e transformar esse momento em uma lembrança positiva, em um momento agradável, que eles vão olhar essas fotos no futuro e vão ter um registro feliz daquele momento, não vão lembrar e pensar, nossa, aquele ensaio durou 6 horas, foi tão difícil, ai, o bebê não parava de chorar, a fotógrafa foi tão estressante, eu ficava lá atrás da fotógrafa porque eu tava com medo que ela, sei lá, que fizesse, enfim. Se você sabe lidar com a situação, você transforma aquele ensaio, aquele momento em um momento de emoção, um momento de alegria, um momento de conexão com a família. E olha a importância disso. Quantos e quantos anos essa imagem vai permanecer nessa família? Às vezes, por gerações, essa foto que vocês fizeram com o recém-nascido, com os pais, vão ficar ali por gerações, anos e anos e anos. E fomos nós que fizemos esse registro, fomos nós que proporcionamos esse momento. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, porque um pedacinho de nós vai junto com essa família, né? E a nossa responsabilidade levar uma experiência positiva para a família. A gente tem esse poder de transformar esse momento em uma memória, uma lembrança positiva para essa família, né? Que vai um pouquinho do nosso olhar e todo aquele momento que teve com a gente. Então, a fotografia de família, fotografia newborn tem uma importância incrível nas famílias, né? Hoje em dia eu olho minhas fotos de quando eu era criança e eu lembro de muita coisa, ou tem coisa que eu não lembro, mas eu olho, olha como é que era meu pai, minha mãe quando era bebezinha, olha como eram as coisas, ou tem coisas que eu lembro do dia, eu lembro do momento, aquela ocasião, e isso, a gente é responsável por muitas lembranças, né? O fotógrafo tem esse poder nas mãos, né, de levar essa lembrança para as famílias, isso é muito importante. Ao longo do tempo, esse registro não tem preço, é um registro impagável, né? É um valor inestimável. É um valor inestimável isso. A Rô fez uma colocação aqui que eu achei interessante, que ela falou, gente, onde eu moro tem 1 milhão de fotógrafos, assim como em todo o Brasil, querendo fotografar newborn. Essa live teria que estar explodindo de fotógrafos, mas não querem aprender. Isso é um fato, mas como eu falo sempre aqui, para mim o mais importante, teve uma fase da minha vida que números me importavam. Números de curtida, de comentário, de pessoas presentes numa live, até eu perceber que isso não fazia diferença, porque eu poderia ter esse 1 milhão de fotógrafos aqui agora, que realmente existem, mas de fato só esses 70 que aqui pra gente aparece quem tá no YouTube e quem tá no Face. Só esses 77 estariam dispostos. E mais uns. E mais uns que estão no Instagram. Tem uns aqui. 100 e poucos no total. Então, mas desses 1 milhão aí, 100 pessoas de fato estariam dispostas a sentar e me ouvir. Depois eles vão reclamar. Depois eles não vão entender porque você que tá aqui tá melhor do que eles também, porque você tá sempre buscando alguma coisa diferente. Eles não vão entender. Eles simplesmente vão reclamar. Muita gente não tá satisfeito com o trabalho, quer melhorar, mas acha que o que a gente tem para passar aqui não Ele serve, ou que já sabe. Ah, não, a Bel, você tá falando ali, acho que eu já sei. Já vi E várias às lives. vezes um insight, uma coisa que a gente fala, faz cair a ficha, faz mudar alguma coisa que é muito importante, alguma coisa que vira a chave e você fala, cara, isso aqui, se eu acrescentar nos meus ensaios, isso aqui, se eu fizer, vai melhorar. E às vezes são coisas, ajustes pequenos, né? Para um fotógrafo que já está há mais tempo, né? Você não precisa de tanta coisa, mas você precisa de pequenos ajustes que fazem uma grande diferença para aquela engrenagem começar a funcionar perfeitamente.
E as pessoas muitas vezes não dão importância para isso. Falam, ah, não precisa, isso é. Então, Bel e a Dani estão todo dia aí, elas nem sabem mais o que passar, que já falaram tanta coisa que talvez não tenha uma coisa nova. Mas sempre tem coisa nova. Para tanto a gente aprende, porque a gente precisa trazer temas novos, a gente precisa estudar, né, diariamente, quanto as pessoas que assistem sempre tem uma coisinha nova. E aí tem uma pergunta ali sobre lente. Ah, quando vocês vão fotografar os pais, qual lente vocês usam? Nós usamos a mesma lente que a gente usa para fotografar o ensaio newborn em si, a gente usa 35mm. E às vezes, que a gente fotografa com uma câmera full frame com a lente 35mm. Às vezes a Bel troca pela 50mm para fotografar com os pais, mas não é comum. Normalmente ela usa a 35mm também. Mas aí é uma questão de se perguntar o que você quer como resultado. Hoje em dia, né, a gente já tem, só de fotografia newborn, nós temos 8 anos de fotografia newborn, já fotografou mais de 1000 bebês recém-nascidos. E o que isso quer dizer? Que a gente já sabe tudo e não precisa aprender mais nada? Não. O nosso trabalho, volta e meia, a gente olha e sempre precisa de um ajustezinho. Precisa uma coisinha que precisa evoluir, isso aqui precisa melhorar, isso aqui precisa dar uma ajustadinha, isso aqui eu posso fazer diferente. Então, os pequenos ajustes que a gente faz no nosso trabalho hoje em dia, apesar de toda a experiência, de todo o tempo, apesar da gente ensinar e estar constantemente estudando, né, para trazer novos conhecimentos, sempre tem o que melhorar. E o nosso trabalho melhora constantemente, porque a gente sempre está aberta a isso, porque a gente sempre está aberta ao conhecimento, porque a gente sempre está olhando o que precisa de um ajuste, e assim a gente não para de evoluir. E assim é para tudo na vida. Então vamos lá, para minha frase. A cada pequeno degrau que você sobe, a vista lá de cima fica ainda melhor. Quando eu era pequena, eu morava em Matinhos, é uma cidade pequena, no litoral do Paraná. E lá tem um morro chamado Morro do Boi. Eu e meus primos, acho que desde que eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu subia aquele morro. A galera fazia rapel, pulava de parapente, acho que fala. Fazia de cor, porque é alto pra caramba. É muito alto. Eu não sei quantos metros tem, teria que pesquisar para saber, mas é bem alto. Essas crianças de 8 anos não tinham nada que subir lá, mas as mães trabalhavam, a gente tinha que ficar sozinha em casa, então a gente ia, não tava nem aí. E a gente subiu muito, por muitos anos, e muitas vezes, assim, muitas, a gente adorava, aquilo era uma grande uma aventura. Quanto mais alto a gente chegava desse morro, mais a gente tinha uma vista. A gente subia um pouquinho, tinha vista da praia. E o morro, ele é cercado por praia. Tem a cidade, daí tem a Praia Brava de um lado, a Praia Mansa do outro, e por trás aqui só a praia. Quanto mais a gente subia, em cada parte que a gente estava do caminho, a gente tinha uma vista diferente. Subia mais um pouco, conseguia ver um pouquinho mais, subia mais um pouco. Quando a gente chegava no topo desse morro, a gente tinha uma vista panorâmica, um 360 da cidade inteira. Só que a cada pedacinho que a gente subia, a nossa vista mudava. A visão que a gente tinha daquele degrau que a gente tinha dado, daquele passo que a gente tinha ido para frente, mudava. Era um pouco mais amplo. Até que em algum momento a gente conseguiu ter uma vista panorâmica, a gente conseguiu ver a cidade inteira. E isso só foi possível porque a gente passou muito tempo subindo, tempo não desistiu de subir, mesmo quando estava difícil. Tinha uma parte do morro que não dava, não tinha outra forma de subir que não fosse se agarrando num cipó de uma pedra. A pedra era tão íngreme que não dava para você tentar subir sozinho. Alta, e aí você subia um pouquinho, agarrava num tronquinho, tipo um cipó que tinha na beira da pedra, ia se agarrando nela até chegar na parte de cima. Chegava a ser perigoso, se escorregasse, caísse, passava direto. E claro, como a Bel foi criada pela avó, deixa minha avó não sabia, ela estava trabalhando, não tinha ninguém para cuidar da gente. Ia eu, minha prima, minhas tias, estavam tudo trabalhando. Não vê que a tia Cleusa contou que a Flávia foi um dia, minhas tias na praia são zeladoras de prédio e tal. Minha família é muito simples. E um dia, uma das primas
A mãe dela falou, você não vai subir nesse morro que eu soube que os primos vão subir. Já tô sabendo, você não vai. Não, mãe, eu não vou ficar aqui brincando na pracinha. Pois a tia tava limpando o apartamento, olhou pro morro e viu um pontinho vermelho lá, e a Flávia estava de vermelho. E ela falou, pois eu não acredito que a Flávia subiu esse morro. Ela foi, pegou um binóculo, a Flávia tá lá no morro, começou a berrar lá do prédio, como se a gente fosse ouvir, né? O morro era alto. Aí já sabem o final da história. A Flávia não deveria ter subido o morro. Mas só para vocês compreenderem que o que Quando voltou, tá fudido. apanhou, Apanhou. óbvio, a gente também levava, né? Assim como fazia, aprontava, levava. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que vai chegar algum momento da sua caminhada, da sua subida, que você vai olhar para essa pedra no seu caminho e vai pensar, cara, não faz sentido. Se eu subir isso aqui, é um risco, eu tô correndo um risco subindo isso aqui, eu posso escorregar, eu posso cair, de fato, posso. E aí você tem sempre uma opção, subir e ter uma vista melhor lá de cima e não olhar para baixo nessa hora. Só vai. Ou você fica ali onde você tá e desiste da vista que tem lá em cima. Aí é uma escolha. Eu não sei porque que eu divaguei, mas é que eu achei legal a frase, é minha frase, então por favor me deem os créditos, e fez todo sentido com essa analogia pra mim. E eu lembrei lá da infância, olha, eu viajei lá na infância, gente, num insight de um aprendizado, e sabe por que que eu falei isso, Dani? Por causa de um degrau na escada pra fotografar os pais. Cheguei aqui. Lembrei disso, falei, um degrau, cara, um degrau faz a diferença em tanta coisa.